Oi, meus amigos queridos. Hoje eu estou entrando muito mais cedo aqui no nosso Entre Nós, 10 minutos antes. Mas aqui, olha, eu estou com uma convidada aqui especial que não está me deixando ficar sem ela aqui. Botei até um travesseiro para ela ficar aqui em cima da mesa comigo, entendeu? Mas é que eles são os nossos... Daqui a pouco vai virar uma ursinha que ela fica em pezinha para eu coçar ela. E eu tô tentando ver se ela fica aqui calminha, que eu tô sozinha com ela, não tô conseguindo segurar, e ela tá latindo sem parar, né? Aqui, Larinha, olha aqui pro pessoal todo, ó. O pessoal te vê gravada, mas não vê ao vivo, ó. De vez em quando ela aparece, né? Ela aparece mais do que eu aqui no meu perfil, né? Olha só que bonitinha, gente, não é? Ó, dá um adeuzinho, um adeuzinho pros seus amigos. Você sabe que eu ligo o celular... E ela finge que não tá percebendo, sabe? Ela fica assim, virando a cara. É muito engraçado. Agora você vai deitar aí pra mamãe poder entrar ao vivo aqui com a Meire. Com a Meire, a sua amiga Meire. Gente, hoje eu vou conversar com a Meire J. Costa, que dispensa apresentações. Tenho certeza que tem. Ó, minha amiga Bebel entrando aqui. Bebelzinha... lá do Brasil, beijão, beijão. Aliás, eu quero mandar um beijo para todo mundo hoje. Bom, antes de falar da Meire, porque a Meire, eu sei que ela já deve até estar me olhando aí. Deixa eu ver aqui, quem tá falando? Aqui, viagem acessível, boa noite. Estamos com cor de cabelo iguais e grisalhos também, estilo puro. Oba! Isso aí, é legal. Gente, então, aí hoje eu vou conversar com a Meire J. Costa, que vocês já devem conhecer, com certeza conhecem. Ela já apareceu, já esteve comigo aqui várias vezes, sem contar que ela tem um canal super concorrido, com mais de 100 mil seguidores, sei lá, já está disparada. O Instagram também, enfim, ela tem várias plataformas, né? Ela atua em várias plataformas. E a gente se tornou amiga, né? Nós somos amigas hoje, a gente se fala muito no telefone e tal. E aí, volta e meia, a gente entra aqui ao vivo também para dividir um pouco com vocês essa nossa sintonia, né? Porque houve uma sintonia grande entre a gente. E ela, o conhecimento dela em relação à espiritualidade, vários assuntos, e principalmente a projeção astral, né? Que é uma maravilha. Inclusive, eu quero até ver se vocês hoje colocam aqui perguntas sobre isso, porque eu, por exemplo, sempre tenho umas perguntas para fazer para ela, né? Que eu tenho uns sonhos assim, que eu digo assim, peraí, isso aqui é sonho ou é projeção astral? Então, se vocês quiserem participar, estejam à vontade, vou ver se ela já está lá, porque a gente já chama a Meire aqui, deixa eu ver. Ela costuma entrar logo, né? Porque eu até falo com ela, Meire, minha filha, entra logo. Deixa eu ver, ai, não, eu sempre atrapalhada. Aqui, cadê ela? Meirinha, você já tá aí, minha filha? Não, não tá. Tá ou não tá? Deixa eu ver se tá. A Meire, bom, a Meire é expert, né? Porque ela entra ao vivo todo dia, não sei, menina, como trabalha essa moça? E o que ela faz de bem para as pessoas é uma loucura, porque ela tem um conhecimento enorme sobre assuntos da espiritualidade. Então, ela faz vídeos, né? Ela grava vídeos. E ali ela vai colocando o conhecimento dela e tirando dúvidas das pessoas também, que às vezes a pessoa não sabe nem o que vai perguntar, mas aí quando ela fala alguma coisa, a pessoa diz, ó, é isso aí, tem tudo a ver com o que eu penso. Deixa eu ver se ela tá lá, deixa eu ver aqui. Lara já levantou aqui, Lara, não levante, fique aí. Gente, essa cachorrinha, gente, peraí. Não, peraí. Fica quietinha. Fica aqui quietinha. Bebel, você tá aí, né? Você tem uma sua sobrinha ou alguém tem um cachorrinho desse, né? Eles não são fáceis. Ela quer ficar ali colada. E quando eu tô sozinha com ela, não tem jeito. Ela tem que ficar para onde eu vou, ela vai. Meire, hoje Meire não entrou. Cadê ela? Mas ela tem que entrar, gente. Meire, cadê você? Fazer uma projeção astral aqui, vou ver se eu chamo ela. Bom, gente, mas enquanto a Meire não entra, vamos conversar sobre o dia de hoje, né? Foi um dia de saudade, né? Para muita gente, que a maioria de nós já perdeu alguém querido. Eu acho difícil que alguém não tenha perdido, né? Uma pessoa especial, principalmente agora que houve essa pandemia aí, a gente perdeu muitas pessoas queridas. Eu perdi minha mãezinha. Hoje fiz até uma homenagem a ela, ao Eliakim, ao meu pai, à minha irmã, as minhas pessoas queridas mais próximas que se foram, né? E aí também, de alguma maneira, eu tentei homenagear todos os outros, né? Que apesar de eu não conhecer, mas que eu tenho certeza que os meus amigos aqui, que me acompanham, também perderam queridos, né? E o dia de hoje, é claro que a gente pensa neles todo dia,
Mas como tudo na vida tem que ter um dia para você ou celebrar, homenagear, ou chorar, ou lamentar, então vamos lamentar, né? Vamos ver aqui se a Meire já entrou. Vamos ver se ela entrou. Tá a nossa Gabriela. Ah, tá aqui, Meirinha. Dizendo assim, cadê ela? Né? Porque você já me conhece, sabe que eu entro horas antes. Né? Sei que eu entrei um pouco antes por causa da Lara, que Lara está deitada no travesseiro. Olha ela aí. Não, eu tô ali, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô Eu falei assim, será que ela está numa projeção astral? Vou encontrar com ela. Estou cá, estou cá. E aí, tudo bem? Bom, vocês sabem que a Tudo bem. Meire teve uma torção no pé, né? Meire, como é que Estou tá eu com o pé pé, pro alto aqui. menina? Antes da gente começar a falar da espiritualidade, vamos falar da materialidade da coisa no seu pé. Vai ficar boa nesse pé ou não? Não, ainda, então vou ficar ótima. Por enquanto ele ainda está aqui. Então eu botei ele pro alto, porque se eu ficar uma hora com ele para baixo, ele incha, ele fica nervoso. Quanto tempo foi isso, esse acidente que você teve? Vai fazer 4 meses, dia 17. E você fez uma cirurgia, né? Fiz. Botei placa, parafuso, porquinha, arruela, tudo que tinha direito. Que loucura, menina. Bom, mas vamos falar. Um negócio Vamos falar do dia de hoje. Começar a falar do dia de hoje, né? Desse dia saudoso e tal. Você que transita tão bem nos dois mundos, né? O que você diria para as pessoas? Porque quem dera se fosse tão não, bem. mas Também. você transita. Eu lembro muito mais do que a gente. Assim, né? As pessoas que não têm esse dom que você tem muito mais facilidade de entender as coisas do outro lado. Sim, né? né? Então, quem não tem essa facilidade, que às vezes não tem muita fé, ou que não conhece a doutrina, que não, entendeu? Não tem o conhecimento, sofre muito. Eu fico assim, sabe, com tanta pena das pessoas, de ver o desespero das pessoas. Então, se a gente bota uma palavrinha de consolo assim, a pessoa já muda o humor, né? E você, mais do que qualquer um, deve saber disso, né? Seus seguidores e tal, né? Você deixa tanta mensagem positiva. Então, vamos falar um pouquinho para essas pessoas no dia de hoje, o que representa isso, né? Porque, claro, o ano inteiro a gente sente falta das pessoas. Então, eu gravei um videozinho curtinho hoje de manhã, mas eu estava assim correndo, então acho que não deu nem para transmitir direito a ideia, né? Que eu agora transmito através desses vídeos curtos. O que acontece assim? A gente criou esse dia, né? A igreja criou. Eu ontem até expliquei que tem ligação com Halloween, com tudo, que é tradição celta, uma salada só. E o fato é que nós, de um tempo para cá, a gente criou essa tradição de que é um dia que a gente receberia, porque na verdade essa tradição ela traz, vou falar senão fica muito superficial. Os celtas, eles comemoravam, eles não tinham o mesmo calendário que a gente, que nós temos atualmente, que foi feito pelo Papa Gregoriano lá atrás. Então, os celtas, como é que eles contavam o tempo? Pelas estações do ano, que era, eles sabiam que o tempo ia passando assim. Então, para eles, a chegada do inverno era no dia 31 de outubro. Eles marcaram que esse dia era a chegada do inverno. E como o inverno, a Terra fica mais sombria, recebe menos raios solares, e, eles entendiam que isso facilitaria, pelos conhecimentos que eles traziam lá atrás, né, que isso facilitaria uma aproximação do outro mundo com o plano terreno. E aí o que eles tinham medo? Que os espíritos ruins viessem para atrapalhar, que a gente está falando lá atrás de colheitas, eles viviam, né, disso, em função disso. Então, até a origem da festa Halloween, aquelas abóboras, aquelas coisas, até comparei com as carrancas do Rio São Francisco, que os barcos não têm aquelas carrancas na frente para espantar os maus espíritos. Então, a origem do Halloween, da festa, era essa. Eles colocavam coisas assim que espantassem os espíritos que estariam chegando. Aí, com isso, a igreja percebeu que tinha aquela festa, aquela comemoração, mas eles eram pagãos, eles não eram cristãos. E era uma festa que já estava crescendo muito, a igreja quis abafar, tanto que mas teve um papa que ele tirou o dia de Todos os Santos, que era no dia do meu aniversário, olha só, era no dia 13 de maio.
Aí ele resolveu inverter o número. Olha como é que ele foi malandro. Era 13 do 5. Eles vão inverter isso aí, fica 31 do 10. Gente, desde o começo, que a gente sempre foi manipulado em tudo. Quando eu falo manipulado, não tem outra palavra para falar o que aconteceu conosco. Eu fico repetindo manipulado, eu mesmo me sinto repetitiva, mas eu não consigo encontrar um outro sinônimo para isso. Certíssima, é isso mesmo. Né? E aí eles trouxeram o Dia de Todos os Santos para junto daquela tradição celta para tentar abafar eles, né? E, consequentemente, criaram esse dia logo depois, porque seria assim, o Dia de Todos os Santos, tecnicamente estariam próximos para poder receber esse portal, essa concessão que os santos dariam para os espíritos virem visitar suas pessoas queridas. Eles deram uma outra roupagem, deturparam um pouco o negócio. Foi diferente, né? Aí, com isso, a gente veio repetindo ao longo desses anos todos. E aí, quando a gente desencarnar, a gente vai para o lado de lá. A gente não, eu digo a gente só para poder me incluir no balaio. Mas, né, a moçada toda aí vai desencarnar, vai chegar do outro lado e vai dizer, vai ficar contando o dia. Opa, dia 2 de novembro, eu vou lá visitar. E assim, não tem nem noção que pode visitar todo dia, desde que tenha condição para fazer isso. Verdade. E quando eu falo condição, não é permissão, não é condição vibracional, frequencial, né? Você tem que ter, porque o que acontece? Quando você desencarna, você perde o total vínculo de ligação com esse corpo físico aqui. Então, o teu espírito fica muito mais sutilizado do que o espírito de um projetor, por exemplo. Sim. Porque quando a gente sai em projeção, nós estamos em perispírito, em corpo astral, mas o nosso perispírito está ligado nesse corpo. Isso faz com que nós vibremos mais densamente, a gente trabalha numa frequência mais baixa, que a gente não sai da área de magnetismo da Terra, por isso que a gente é tracionado para esse corpo físico. Quando você desencarna, você perde esse vínculo, você se torna mais sutil. É lógico que é como se você ficasse assim um pouquinho mais acima. Não pense que tu vai lá para o céuzão, não, dependendo da tua vibração, tu vai ficar... Mas tu vai um pouquinho mais acima, e o que acontece? Para você chegar aqui na Terra, você tem que se adensar. Senão você não consegue chegar próximo aqui, né? Por uma questão de incompatibilidade dimensional. Então, assim... Mas só uma pergunta em cima disso. Mas uma pessoa que acaba de desencarnar, ela não tem ainda essa facilidade de lidar com essa nova realidade dela, né? Corporal, como se chama, não sei, porque são coisas muito diferentes, né, do que a gente tem aqui, né, para se adensar. Como é que é essa coisa de se adensar? Então, será que o que acontece? Consegue... Algumas pessoas... Por que a gente fala assim, para de se apegar às coisas? Isso já, a gente, quem estuda um pouco, começa a entender que a gente não deve ser apegado, a gente não deve vibrar baixo. No momento que você vibra também com os padrões mais baixos, não só do apego, mas da raiva, da inveja, tudo aquilo, do rancor, do ódio, blá, blá, blá. Ativos, né? Você está produzindo uma energia que é mais pesada. Consequentemente, o teu corpo físico vibra nessa energia mais pesada e o teu perispírito também é mais pesado. Então, uma pessoa rancorosa, uma pessoa ruim, quando ela desencarna, ela tem muita chance de ficar próxima, sabe? De ficar bem... Naturalmente. Naturalmente. As pessoas que desencarnam com muito ódio, com muita raiva, sei lá, as pessoas que desencarnam assim, elas ficam mais próximas mesmo, porque apesar de elas terem cortado o vínculo do corpo físico, elas continuam, elas estão mais densas, mais pesadas do que, de repente, uma pessoa que vibrasse enquanto estava encarnado numa frequência um pouco mais leve. Então, é tudo assim, quando você consegue entender energia, que nós somos energia, que o universo inteiro é energia,
né? Agora a gente fala de energia, são diversos tipos de ondas, são diversos que a gente ainda nem conhece. A gente desconhece muitas ondas aqui. Você vê, há pouco tempo, agora que pouco tempo, o século, quando eu falo pouco tempo é porque no século passado, retrasado, que entenderam os raios gama que a gente não enxerga, né? Há pouco tempo agora que a gente conseguiu ter essa tecnologia cheia de ondas que a gente não percebe, mas que está aí conosco. Imagina quantas outras também. A gente está fazendo agora era quase... Não, micro-ondas. Você pensa o micro-ondas lá atrás, na época das bruxas. Pô, botou uma comidinha ali dentro, saiu. Cadê? Não tem fogo, não tem nada. Como é que... Esses fogões de indução agora. A bruxa ela botava o caldeirão, o negócio borbulhava e ela ia ser queimada rapidinho. Botou um negócio desse aí. Pois é, mas aí agora você falou uma coisa interessantíssima, né? Porque exatamente a evolução. Aí a evolução, que até a gente já falou isso em outra live, conversamos sobre isso. Aí seria legal a gente repetir, já que você já foi por esse caminho, dessa coisa da tecnologia. Então, essa tecnologia, você acha que demora muito para que a gente possa, de repente, ter o WhatsApp da vovozinha que está lá do outro lado? Não, eu acho que não. Mas, olha só, se a gente estivesse mais maduro, espiritualmente, eticamente, psicologicamente, se a humanidade, nós já teríamos acesso a isso. É uma tecnologia que eles estão liberando, eu creio que não vai demorar muito, mas a gente precisa ser preparado para isso, para entender. Porque o que acontece com os projetores? É por isso que eu fico querendo ensinar todo mundo a sair do corpo. Embora eu não tenha esse poder, viu, gente? O meu curso é assim, é para dar uma orientação, a Leila fica louca, me ensina. Eu digo, não tem esse poder. Faz comigo, sai comigo. Eu vou te buscar qualquer dia, puxa de corpo. E até perdi o que eu estava falando. Que a projeção, então, o que acontece com a projeção? Quando você sai do corpo e você consegue visualizar o que existe do lado de lá realmente, muda muito o conceito aqui. Muita coisa que a gente foi manipulado, você vai ouvir isso aí eu falando um monte de vezes. Foi manipulado porque nós não tínhamos acesso ao lado de lá. Então fica muito fácil de algumas pessoas inventarem o que quiserem. Olha, do lado de lá é assim, é assado, não sei quem. Se você não fizer isso, tu vai arder. Cria os mitos, brauzão, não sei o que. Mito, né? Isso. E aí, quando a humanidade tiver acesso à comunicação com as outras dimensões, ninguém vai poder enganar a gente, né? Quer dizer, vão sempre enganar, mas vai ser muito mais difícil conseguir enganar porque a gente tem uma ligação direta com o lado de lá. Você já imaginou qual vai ser a repercussão nesse lado de cá? O que as pessoas vão tentar se aproveitar dessa situação? Disso? Então, esse é o problema. Que a humanidade está sempre querendo tirar vantagem de uma coisa, direcionar para o bem, mas não. Vai porque pular etapas, né? Não, e fora isso, a gente vê que o conhecimento tecnológico ele é aplicado também para armas. Então, isso aí, se essa tecnologia passar para a gente, lógico, com certeza vai ter gente que vai usar isso de uma forma bélica, sabe? Para se comunicar, para tirar vantagem em cima de outra nação. Para se comunicar com o lado ruim de lá também, que existe. Exato, porque se você pegar uma tecnologia de comunicação, você vai poder se comunicar tanto com os bons, e quando a gente fala bons, é com espíritos que pensam altruisticamente, que a gente tem que começar a tirar um pouquinho essa coisa do bem, mal, essa polaridade aí a gente tem que entender de outra forma, né? Então, porque tem muito espírito que a gente acha, ele é bonzinho, em determinados pontos, porque ele ainda não pensa em termos de coletividade. Esse barulho é o Chico, que está tendo um ataque ali debaixo da mesa. Chico, gato? É o gato. É o gato. Não, porque a minha está aqui, ó. Eu botei o travesseiro para ela aqui. Quem disse que ela ficou? Ficou aqui. Na minha perna e vai me deixar com a perna dormente. Daqui a pouco eu vou ter que... Entendeu? A mudar. Chico, para com isso.
Ele sabe que é ele. Ele fica assim na cadeira da mesa ali, no estofado. Sim, mas aí, pois é, a gente estava falando disso, da comunicação com, de repente, uma pessoa, né, um grupo que maiores, né? Que está já com má intenção de fazer alguma coisa ruim aqui, para criar já o caso. Uhum. Então, essa Fica mais fácil pode de piorar a você, coisa, né? de você criar situações, caso você queira, com um lado ruim. É como hoje em dia a gente já tem isso de uma forma rudimentar, né? Porque a gente não tem médium que se comunica também com o lado negro. Eu não gosto de usar o lado sombrio da coisa. E quando eu falo sombrio, assim, com os trevosos. E olha, gente, até deixar isso aí claro, essa questão do sombrio, do negro, por que as pessoas se referem aos espíritos que ainda comprazem no mal assim? Porque como eles trabalham numa vibração mais baixa e eles ficam mais perto, a luz realmente, que é o que faz com que a gente enxergue as coisas, porque é através dos fótons, né, do espectro luminoso da luz que forma as imagens na nossa retina, né? Então, aonde eles habitam, os raios solares não conseguem penetrar. Então, o que acontece? Quando você visita vamos dizer, um umbral, uma região assim, você costuma ver tudo muito acinzentado, porque não tem essa coisa da luz passar e você conseguir decodificar, o teu cérebro conseguir ver. Então, como o ambiente que eles vivem, a luz realmente não alcança ali, né? A luz que provém do universo, que no nosso caso é o nosso Sol, que ele também, a radiação solar, ela não atinge só essa dimensão. E é isso que no futuro a gente vai entender. Os raios solares, eles se propagam só nessa dimensão. A luz, ela consegue transpor as dimensões, né? Mas eu acho que os nossos cientistas já estão, porque quando eles começaram a estudar os fótons, eles viram outras partículas menor que o fóton e estão chegando, uma hora vão chegar lá. Então, do mesmo jeito, acontece assim, eles ficam numa região aonde essa incidência de luz é muito pequena. Então, por isso que a gente fala, são os trevosos, os sombrios, essa galera toda do lado negro da força. Não é uma coisa levando para o racismo que as pessoas levam, não, é porque é a cor, o que a gente vê lá, identifica, é tudo escuro. Então, é importante, às vezes, a gente falar isso, que muita gente começa a bater, mas não sabe nem por que está falando. Então, quando a gente sai do corpo, a gente consegue identificar isso, né? Essa escuridão mesmo do lado de lá. Agora, Meire, quando a pessoa sai do corpo, como é que ela sabe o lugar que ela vai chegar? Uma pessoa que não tem muita experiência, tá? Porque você já faz projeção há quantos anos? Desde menina, mas até eu também não sei onde eu vou chegar. A gente chega onde a gente está em sintonia. Você é levada a não ser por um mentor, por alguém que vai... Não, isso que eu ia falar. A não ser que algum amigo espiritual seu do lado de lá, um amigo que você tenha desencarnado, que a gente costuma chamar de mentor, né? Algumas pessoas dão o nome aí, guia, anjo da guarda, mentores e tal. Se esse amigo que você tem e que essa relação de amizade é sempre estabelecida do mesmo jeito que a gente faz aqui, tá? A gente vai fazendo amizades, né? Assim, a gente pode combinar de você ser minha mentora na próxima, ou eu ser sua mentora. A gente combina. Agora, aqui, né? Deixa eu botar esse cachorrinho aqui. Travesseiro e tudo. Verdadeira mudança aqui. São várias coisas, né? Vários encontros do outro lado. Então, aí a gente pode caminhar do lado de lá com esse amigo, esses amigos ou grupos de espíritos que fazem esse trabalho, que quando você sai do corpo, se você estiver bem assessorada com eles, eles podem levar em locais específicos que eles queiram te levar. Agora, quando você sai sozinha, e muitas vezes sem ter um certo conhecimento, você sai exatamente para onde você tem sintonia.
Aquilo que, como você vibra, você sai e encontra. A diferença, Leila, é que assim, aqui a gente tem vamos dizer que a gente tenha um padrão vibracional X, tá? Mas como a gente tem várias condições aqui físicas que impedem, né? Eu costumo usar uma analogia assim, hoje eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a balada. Aí eu fico pensando, ir para a igreja, eu vou ter que pegar ônibus, vou ter que pegar metrô, vou ter que não sei o quê para ir para aquele lugar lá. E para a balada, tá aqui do lado, tá o maior sambão. Aí eu opto. Aí eu vou para a balada, mas eu estou na sintonia mais da balada, né? Aí eu vou para ali. Mas tem um monte de situações físicas que impedem. Se do lado de lá, se eu estiver conectado com a igreja, eu não tenho isso, não tenho essas barreiras físicas. Então é muito mais fácil se eu sair, eu vou direto para a igreja, para aquele lugar que eu realmente estava conectada. Eu não sofro tentação do diabinho aqui, ele vai ficar, não, vai para a balada que é mais fácil, não sei o quê. Que muitas vezes eles fazem esse trabalho mudando o nosso padrão vibracional mesmo. Isso aí é trabalho da galera negativa do lado de Você lá. já passou por isso alguma vez? Ah, quem nunca, né? Foi. Ó, eu já falei que quando eu torci o meu pé, eu ouvi eu estava parada num sinal. Pro lado de cá era a minha casa, pro lado de cá era o barzinho que eu ia me encontrar com o pessoal. Olha, gente, eu quebrei o pé de tênis, não foi um sapato alto e ainda não tinha bebido nada. Isso aqui é humilhante. Eu estava chegando no barco. Você já foi Tu quebrar o pé depois de um porre é uma coisa. antes mesmo, já levou ele por... Eu estava no sinal, parada pro lado de cá da minha casa, pro lado de cá era o bar. Fez assim, twin, no meu ouvido. Quando eu tenho esse twin, eu fico ligada, porque eu sei que é algo, um aviso, geralmente do meu mentor, do meu amigo espiritual, que algo... Aí eu fiquei olhando até assim, achando, será que alguém está aqui perto de perigo de assalto, né? A gente pensa logo nisso. Não, era o bichinho dizendo, vai para casa. E eu estava dividida. Eu estava assim, eu vou para casa? Não vou. Eu estava dividida. Você não vai... Então, por mais que você saiba que existe, você diz assim, não é possível, né? Você nunca acredita totalmente. Não. É com o tempo, às vezes você começa com a maturidade, você começa, quando a gente está imaturo, assim. Demora, maturidade demorada. Não, e eu gosto de falar isso para as pessoas, porque as pessoas têm uma ideia assim de que quem tem uma comunicação, ou quem consegue, porque assim, o trabalho que a gente faz, eu e outros amigos aí, a gente realmente ajuda muita gente. Eu sinto pelo feedback, né? Então, as pessoas acham que a gente é completamente evoluído, e não é. E eu faço questão de falar, de contar para as pessoas o que eu sou. Porque eu não sou um santo, não sou uma santa, não é nada disso. Porque aí as pessoas projetam você algo muito especial, porque você é. Mesmo não querendo, você é, porque você tem isso desde pequena. É um dom que veio exatamente para você poder distribuir a sua sabedoria para as pessoas. Porque, assim, justamente isso, eu não vejo como um dom. Sabe, essa coisa que as pessoas falam que... Tem uma turma que fala que mediunidade é dívida. Também não é, gente. Não tem nada a ver com dívida, não confundam. E tem aqueles que dizem que mediunidade é um dom. Primeira coisa, a projeção astral não é fenômeno mediúnico, tá? A projeção astral, ela pode vir a ser um fenômeno mediúnico, se você for do lado de lá e se encontrar com um espírito que te traga alguma informação para você passar para outra pessoa. Que o médium é isso. Já aconteceu já, né? Já. Já é difícil lembrar, às vezes acontece. Um vídeo seu bem antigo que você contou isso. Agora, o que era a mensagem? Não lembro. Porque às vezes são coisas assim que vão acontecendo, são coisas comuns no nosso dia a dia que muita coisa a gente nem lembra. Que acontece, passa e depois de uma certa idade mesmo, que é difícil a gente lembrar. Olha, a memória já fica. Agora,
Ô, Meire, aí eu vou dar o meu exemplo, porque eu não posso dar o exemplo das pessoas que estão aí, porque eu não conheço, mas garanto que algumas delas já passaram por isso. Por exemplo, acho que foi anteontem ou ontem, eu sonhei que eu estava num lugar, menina, animadíssimo e tal, e chega uma mulher que eu, na hora, conhecia muito, dizia, meu Deus, mas você está tão bem, você emagreceu, mas uma conversa, assim, de comadre, que era, assim, uma intimidade, assim, sabe? Parecia da família, e daqui a pouco chega um cara, daqui a pouco chega um grupo, e todo mundo animadíssimo e tal, tal, tal. Acordo, não conhecia uma pessoa dali daquele sonho. Na hora, conhecia todo mundo? Às vezes acontece, Isso, porque não, isso é projeção? pode ter sido, pode ter sido. Por você trazer essa sensação muito forte de ter estado com essas pessoas, isso é uma característica da projeção. Geralmente, quando você volta com essa sensação, não, isso é mais do que um sonho. Quem passa por uma projeção, você já passou por sonho e por essas experiências. Não é diferente de um sonho comum? É bem diferente, bem diferente. É bem diferente. Essa assim, me deixou... Quer dizer, na verdade, eu sabia que não era um sonho, mas eu queria, quando eu voltei, eu queria imaginar o que poderia ter sido aquilo, se eu fiz uma regressão para o passado, ou se era uma coisa para o futuro, uma coisa atemporal, porque na hora ali, naquele momento, aquelas pessoas eram muito conhecidas minhas, e não era assim, gente que já desencarnou, não, era pessoas que eu simplesmente, quando acordei, não sabia quem era. E eu falava numa intimidade, tinha uma então que eu dizia assim, não, se você emagreceu, seu cabelo ótimo, louro, e coisas assim, bem corriqueiras que você só fala, né? Assim, eu, por exemplo, meio seu cabelo tá lindo, tal. E eu falava isso para mulher, gente. Eu nunca vi mais gorda daquela mulher. Quando quem é essa criatura que eu nunca vi? Como é possível? Você acha que eu devo ter feito alguma regressão? Pode ser, pode ser. De repente você saiu realmente do corpo. Você pode encontrar, às vezes, pessoas que você acha que você nem conhece aqui. Conhecidos do lado de lá, Era sabe? parte de uma outra encarnação minha, pode ser. Pode ser também. Né? Pode ser. Uhum. Mas aquilo me deixou pelada, menina, porque você tem aquela sensação, e pior, você volta e você sente tudo físico, né? Como se você estivesse naquele lugar, tivesse estado naquele lugar. Até você voltar a essa dimensão aqui, às vezes demora um pouco. Verdade. Olha que... Não, e demora às vezes, demora mesmo fisicamente. Quantas vezes eu volto, eu tô com o olho aberto, mas eu ainda não consigo enxergar isso aqui. É porque aí o teu chakra frontal ainda não voltou totalmente para esse corpo físico. Então você pisca, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Pior quando você volta apagado. Aí que é fogo, já aconteceu comigo. Como apagado? Você abre o olho e assim, parece, é uma fração de segundo, talvez, mas você pensa até que você está cego. Você não enxerga nada? Não enxerga nada. Você abre o olho e não enxerga. E daqui a, assim, é um lápis. Dessa aqui pra gente, a gente passa por isso. Mas aí eu sei que é a projeção, sabe por quê? Pelo estado vibracional. Porque toda vez que eu volto para o meu corpo, eu volto em estado vibracional, quando eu saio em projeção. E o estado vibracional é justamente porque você tem que atingir um padrão de vibração de molécula do teu corpo, vibração energética, para que quando o corpo perispiritual volte, ele tenha compatibilidade de novo com esse corpo físico para poder fazer o reacoplamento. Entendi. Outro dia eu estava até foi numa live sua, alguém que eu não sei se depois você chegou a ver essa pessoa perguntando isso, aí a pessoa dizendo assim, eu tenho muito medo de fazer projeção astral, porque eu tenho medo de não voltar. Aí eu não sei se depois você respondeu para ela, naquele momento você não estava podendo responder, porque você estava fazendo live, acho que era com o Frank, com alguém, os entrevistados. Mas eu via pelo chat, né? Que a pessoa está falando isso. Então, já que você, não sei se respondeu, mas responder aqui para mim. Então, o que os projetores, os pesquisadores e o que eu vejo também, é muito difícil de você sair em projeção e você não conseguir voltar, porque você está ligada energeticamente a esse corpo. E para desligar, para fazer esse desligamento, é como assim, tem que haver um desarranjo energético total no teu corpo,
por exemplo, você está dormindo, né? E aí você tem um problema cardíaco. Quantas pessoas não dormem e morrem dormindo, né? De um ataque cardíaco. Algo aconteceu no seu corpo físico que desarranjou e provocou uma quebra no equilíbrio todo do seu corpo. Houve uma ruptura ali, e aí isso vai repercutir do lado de lá também. Então, aquela corrente energética que passava um determinado fluxo para o teu corpo, ela, de repente, ela é interrompida, e se você não correr, realmente ela é interrompida. E se ela interromper, Né? Isso pode acontecer. é porque Enquanto a gente não morre dormindo, mas quanto a gente não morre, muito mais gente morre vivo. Morre vivo, morre acordado. morre vivo é ótimo. Essa, Morre vivo é ótimo. Morre acordado. mas é verdade. Mas isso assim, é porque a pessoa fica imaginando, meu Deus do céu, eu vou para o lado de lá, fazendo uma projeção astral. Então, peraí, e se eu ficar lá e não voltar? Para uma pessoa leiga, isso de repente é um pensamento que a gente. Não, nós temos um sistema de tracionamento automático, sabe? Puxa, Volta, puxa. A gente é voltado. Por quê? Pela atração magnética mesmo do nosso corpo físico. Que a gente está aqui nesse planeta, mas a gente sofre toda uma ação de forças eletromagnéticas. Então, essa própria força, quando você está ligado nesse corpo aqui, energeticamente, né, a tua energia, que esse corpo aqui, ele continua produzindo energia. O teu coração está batendo, você está respirando, você está alimentando as suas células, toda aqui mesmo você dormindo. Você não para de respirar e nem teu coração para de bater enquanto você está dormindo. Se parar, o que acontece? Vai quebrar o fluxo de energia que está sendo mandado para o teu corpo perispiritual. Então, no momento que você quebra esse fluxo, o que pode acontecer? Se você tiver mentores do seu lado, eles podem restabelecer esse fluxo através de tecnologia. A pessoa fica alimentando ali. Aí é o contrário. Ao invés do corpo físico alimentar o perispírito, eles começam a injetar energia. A gente fala cordão de prata, mas não é bem não é isso, cor sabe? prata, né? Não, eles injetam uma dose de energia para que não rompa ou que continue mantendo o fluxo energético naquele corpo ali. Então, muitas vezes, quando acontece as EQMs, né, que a pessoa vai, aí depois ela volta, porque teve ação ali de mentores trabalhando. Quando a gente fala mentores, ação de espíritos que também trabalham até nisso mesmo, auxiliando as pessoas, para que não fosse rompido totalmente aquele elo energético que prende o teu perispírito a esse corpo físico. Então, assim, naturalmente, a gente falando naturalmente, o teu corpo perispiritual, ele volta para o teu corpo físico. É um processo natural. Natural. Desse planeta que a gente está, em cima dessa força toda que age sobre nós, a força gravitacional, a força eletromagnética, a força forte, a força fraca, que a gente fala de forças de física. Então, quando a gente fala de como os átomos se movimentam e tudo, você tem essa força de atração mesmo. O teu corpo, o teu espírito, o perispírito, ele é atraído mesmo para esse corpo mais denso. Então, a chance de você ficar lá é a mesma daqui, sabe? Não tenha esse medo, não, até porque toda noite o nosso perispírito se solta. É um processo fisiológico, né? E é pior quando a gente não entende o processo. Muitas vezes, ou a gente não consegue nem identificar o que está acontecendo, e aí realmente é que você pode encontrar com espíritos que queiram brincar, dependendo do teu nível de consciência, para onde você for, né? Se você não souber o que que processo é aquele, o que está acontecendo? Porque tem uns sonhos que a gente tem que dizer, umas projeções, que eu não sei como tem que chamar, mas algumas situações muito estranhas, né? Que você vê coisas que naquela hora são naturais, mas que depois você diz assim, não, mas isso não existe.
Que situações, né? Situações. Eu até contei, cheguei a contar para você que eu até cheguei a escrever o nome delas, de duas mulheres que eu cheguei com um Ai, jipe, foi, você falou. né, num deserto, chama-se Soma e Radar, é o nome das duas. Eu cheguei a escrever. Então, isso acontece, a gente está ali vivenciando uma experiência num outro plano. Eu sei que para muita gente isso é viagem, eu falo, até Fala, olha, Leila, eu só tive coragem de falar isso para os outros depois que eu conheci Valdo Vieira. Antes eu não falava para ninguém. Quanto tempo? Eu saía do corpo desde menina, eu andava na minha casa, meus pais sabiam que eu era sonâmbula, né? Que o sonambulismo é uma sinalética. Era meio estranha, né? Eles sabiam que eu tinha um parafuso a menos, já botaram agora um monte de parafuso em mim. Eles sabiam. Mas eu não falava, que eu via coisas assim, que eu percebia, que eu saía muito voando, que eu me sentia voando, eu sentia o meu corpo inflando na cama, e isso eu lembro de pequena. Eu nunca falei. Aí eu já falei que foi assim, através do Valdo Vieira, quando eu vi que o Valdo Vieira era um pesquisador, todo mundo lá no programa Sem Censura, dando o aval que ele era uma pessoa séria, né? Ele falando lá disso, eu digo, caraca, é isso que eu sinto. Valdo Vieira, só para a gente se situar aqui, ele trabalhava direto com o Chico, né? Trabalhava com o Chico. Aqueles cabeça... Ele... Mas assim... que tinha uma barba branca, né? Ele psicografou vários livros com o Chico. Ele entendia muito da área biomédica, porque ele era dentista. E os livros de André Luiz, que o André Luiz também, como médico, passava informações. Então, são vários livros que os primeiros livros, eu acho que do André Luiz, foram psicografados pelo Valdo Vieira e pelo Chico Xavier. O Chico, né? Porque eu me lembro que tem um dos livros, eu li todos os livros de André. Eu li, mas já esqueci tudo também. Já esqueci, só os primeiros, tipo o Nosso Lar, que eu li mais 5 vezes, depois Os Mensageiros, que até vai ter um filme agora, né? Que entrevistei o Walter. Agora não, vai ser ano que vem, 2023, que vai estrear, né? Agora está o documentário do Chico no ar, né? Nos cinemas, não? Sim. Né? E aí, o que eu estava falando, gente, olha que a cabeça da pessoa também é ruim demais. Não. Você já leu vários livros do Chico? Eu me lembro que eu li um que parecia que eu estava lendo um livro de medicina. Porque ele descrevia as cirurgias todas espirituais, falando dos órgãos todos. Eu disse, gente, eu não entendo. Não, deve ter sido... porque o Valdo Vieira, ele escreveu, acho que é Mecanismo da Mediunidade, eu sempre troco o nome. Sexo e Destino. E quais mais? O pessoal que está assistindo aí, que sabe que se puder ajudar, botar os nomes. E realmente os primeiros livros do Chico Xavier, eles traziam muitos termos técnicos por causa do Valdo, que ele entendia. Que ele entendia. E aí o André Luiz. O André Luiz, na verdade, dizem que era o Carlos Chagas, não é isso? Que na época ele botou o nome de André Luiz, quando, em 1941, né? Que parece que foi o primeiro livro que ele psicografou, que é o Nosso Lar, 1841, não, 1941, né? Refresca a minha... Sabe o que acontece, Leila? Assim, as coisas também tomam um vulto. A gente vê como acontece hoje em dia com a internet. Imagina naquele tempo, lá atrás era mais difícil. Era mais difícil, mas era mais difícil de difundir. Mas, ao mesmo tempo, era mais difícil de desmascarar ou não é desmascarar, mas de desmentir. Né? De desmentir. Porque se você falasse alguma coisa... Eu lembro que quando eu estive lá no Valdo, que eu fui atrás dele, ele rompeu. Isso aí, as pessoas que são espíritas nem falam no Valdo Vieira, porque quando ele rompeu com o Chico, ele falou muita coisa. De como foram escritos os livros, que muita coisa... que ele quis se separar também, porque ele não estava vendo assim, ele não estava se sentindo sincero no que ele estava fazendo. Sim. Sabe? Porque, às vezes, o canal mediúnico, você coloca muita coisa de você ali e entra no animismo. Mas não que você esteja mistificando ou que seja... porque é normal, sabe?
Porque é um processo normal, natural. E como eles dois construíram vários livros juntos, e esses primeiros, então, o próprio Valdo, eu lembro assim que uma das... E foi o que foi mudando a minha cabeça. Poucas coisas assim que são ditas, mas que você diz, caramba, é isso, né? E depois eu fui para o espiritismo, mesmo assim, tá? Eu estudei muito dentro do espiritismo. E eu, de certa forma, também comecei a sair do espiritismo, até porque eu dava aula, mas muita coisa eu dizia assim, meu Deus, não é assim. Sabe? Começou a entender, começou a... Que assim, hoje em dia, o que eu falo para o pessoal que me acompanha aí no meu canal, e eu digo, olha, eu não estou com isso, desmentindo fulano, Beltrano, não é isso. Mas eu vou lá e vejo que não é assim. E o Valdo Vieira me deu essa abertura de que ele sabia, e ele mesmo falou que muita coisa não era assim, que eles construíram juntos até. Desmistificava o que as pessoas queriam mistificar para poder criar toda uma história. Mas aí, depois mesmo, até ele entendia o processo, que era preciso trazer as informações do jeito que foram trazidas, até mesmo construídas, muita coisa por eles dois. E acho que a construção não deu muito certo, porque o Chico era muito religioso e ele era mais técnico. Por ele teria construído um espiritismo mais técnico, mais científico mesmo. E Chico era extremamente religioso. Então, como eles trabalhavam junto, construindo junto, começaram a bater de frente. Quando um dizia, vai escrever isso, isso, isso. Não é assim, não. Vamos botar assim, essa. Cada um tinha uma questão. Principalmente num assunto desse, né? Então, aí depois Chico começou a psicografar sozinho, escreveu os livros dele lá, passando pelo crivo dele. O Valdo continuou? O Valdo, ele fundou a projeciologia. O Valdo, na verdade, a gente diz que é o pai da projeciologia. Ele se aprofundou no estudo da projeção astral, ele fundou uma cidade lá em Foz do Iguaçu, a Cognópolis, que é um centro de pesquisa. Lá eles fazem pesquisas mesmo, onde provam que você consegue sair do corpo. Por quê? Fazem técnicas de... bota a pessoa num lugar, bota objetos no outro, e a pessoa tem que não está vendo, você sai do corpo e depois você diz o que você viu. E eles vão fazendo técnica, porque realmente a projeção, se você treinar, eu nunca quis treinar, mas existem técnicas que vão fazendo com que cada vez você desenvolva mais. Você vai aprendendo, né, mais coisas diferentes. Igual você treina uma criança para ginástica rítmica. Ela começa aprendendo a fazer algumas coisas, depois vai até chegar uma pirueta daquela... Tem que ser magrinha, né? Tem que ser... Agora, você já teve algum contato com Divaldo? Não, Divaldo... Não, com o Valdo Vieira. Então, do outro lado. Logo eu tive uma projeção com ele muito, muito esquisita, assim. Eu já conversei até com o Wagner, que o Wagner também já teve projeção com o Valdo. Logo depois que ele desencarnou, eu saí do corpo, eu fui num lugar. Não sei se fui levada, não sei o que aconteceu. Saíam cobras da parede. Eram muitas cobras. Era um lugar que tinha assim, vários buracos e as cobras saíam. E eu fiquei muito assustada porque eu não sabia onde eu estava e comecei a me desesperar. Eu ia voltar para o corpo, porque eu comecei a sentir medo daquelas cobras, que elas saíam, elas vinham pertinho de mim e voltavam, vinham e voltavam. E aí ele apareceu, e ele para me acalmar, que era para eu não voltar para o corpo. E ele veio falando, olha, não tenha medo, essas cobras não vão te fazer mal. Eu lembro dele assim, falando isso. E foi a coisa que eu trouxe mais. E depois ele me falou alguma coisa, eu tive alguma aula, alguma coisa com ele que eu não consegui lembrar, não consegui rememorar. Mas tenho certeza que foi algo que também eu trouxe no meu subconsciente e que, de certa forma, me ajudou até a transmitir outras coisas para as pessoas. Que muitas vezes a gente não rememora, mas fica lá na nossa essência. Na verdade, ele né? é um mentor encarnado, né? Oi? Ele foi o seu mentor encarnado, né? Ele me ajudou muito. Né? Apesar de eu não ter... E eu lamentei muito que quando eu tive a oportunidade de ir lá, ele já tinha passado para outro plano. Ah, mas que pena. Mas você não foi em contato com ele pessoalmente aqui?
nesse plano? Então, não, eu tive contato aqui, menina, com 18 anos e tal. Aí depois que eu já comecei a fazer vídeo, que eu falava de projeção, tanto que eu fui lá convidada pelo pessoal de Cognópolis. Eles assistem meus vídeos, eu falando muito do Valdo Vieira. Eu fiz a divulgação de um documentário que eles fizeram sobre o Valdo, só alguns anos atrás, acho que em 2018, se não me engano. Uhum. E aí eles me convidaram para ir lá, para estar lá, me mostraram tudo, né? Tanto que eu tenho foto lá no como é que é o nome do negócio? Tertuliário. Eu esqueço. O Valdo fez tanto. O problema do Valdo é que ele complicou a guerra. Ele criou tantas palavras difíceis, para mim aquilo não servia. Uma linguagem própria, né? Pois é, e eu sou péssima para guardar as coisas, aí não deu muito certo. Agora, tem um lugar que você gostaria de fazer uma projeção e não conseguiu ainda? Tipo, conhecer um país, sei lá. Não sei se isso é possível, não sei se eu estou falando alguma bobagem. Não, é possível. Mas é possível. A gente fez não conseguiu ir? Eu não, assim, nunca pensei nisso. Nunca pensei. Mas a gente fez um exercício muito... Oi? Tá picotando. Começa a pensar. Eu vou começar a pensar. A gente fez um exercício bem legal com o Centro de Estudo da Consciência, que eles também são pesquisadores, e eu consegui a Assis. O Moisés Ezagui, ele estava em Assis, hospedado em Assis, e aí ele falou, olha, eu vou botar alguma coisa aqui no meu quarto para que os projetores que estudam, né, comigo venham até aqui e consigam ver. Aí o que aconteceu? E a gente narrava o que a gente dormia, tinha as projeções, era um grupo fechado do Facebook, você ia lá e narrava tudo, tinha 15 dias para conseguir, que era o tempo que ele ia ficar em Assis. Aí eu cheguei ao ponto de eu conseguir, olha só, eu cheguei na porta do quarto dele, que não tinha como saber, peguei o número da porta do quarto dele, só que olha como é que é a nossa mente. Na minha projeção, eu peguei um livro, falei com a coordenadora dele, essa página do livro. Coloquei lá no grupo. Aí escrevi isso, a página do livro, tal, o número. O número era o número do quarto dele todo invertido, que eu já não lembro nem mais qual era, não lembro mais. Era o exato número do quarto dele, só que invertido. Agora, Meire, você faz reuniões, né? Inclusive, você vai fazer uma agora em Búzios, né? Fala um pouco dessa reunião, como é que funciona para a gente. Então, essa vai ser uma imersão Somos Luz, onde o propósito é justamente despertar os guerreiros da luz, né? A gente conseguir entender, compreender melhor quem somos, a importância da gente aqui. E isso eu vou fazendo assim, fazendo umas técnicas de forma que você consiga ter essa percepção, consiga ampliar, te colocar em contato também com coisas simples que a gente não faz, sabe? Tipo, se alinhar aos pontos cardeais, à malha energética do planeta. É lógico que, assim, num retiro, a gente está com todo mundo, a gente está num lugar bacana, que você tem toda a energia ali. Mas se você pegar aquele exercício e depois levar para o seu dia a dia, você pega a bula e a bússola no celular, olha e diz, tá bom, vou fazer isso agora aqui da minha casa, né? Então, são exercícios que eu estou propondo para as pessoas para que realmente elas consigam entender o quanto a gente está conectado com o planeta e isso, quando a gente percebe, facilita a nossa conexão com o lado de lá mesmo, né? Com quem está do lado de lá querendo nos auxiliar, querendo conversar conosco. Então, a gente vai ficar, são 4 dias lá em Búzios. E como a gente que está aqui, né, que é leigo, consegue fazer esse tipo de coisa? Se conectar com alguém lá do outro lado, e como é que a gente sabe que aquela pessoa está querendo se conectar com a gente? É complicado. A gente tem algumas sinaléticas, tipo arrepios. Você, com o tempo, você começa a identificar que no ouvido, arrepio, bocejo mesmo, porque isso são sinais de que você está com alguma coisa diferente frequencialmente próximo a você. A gente está acostumado a conviver com tudo que é matéria aqui vibrando num padrão frequencial. Quando chega um espírito aqui do lado, ele está vibrando de outro jeito.
Então, o teu radar avisa. É como entrou alguma coisa diferente, uma frequência diferente. Então, você arrepia. Você, às vezes, tem pessoas que... Deixa eu pensar, eu esqueci as sinaléticas aí, que é tão... O bocejo é uma delas, porque você percebe Um arrepio, né? precisa fazer uma movimentação Fora de energética. hora. Oi? Um sono fora de hora. Sono fora de hora, às vezes choro fora de contexto, se sente vontade de chorar do nada. Então, são uma série de sinaléticas que isso vai identificando que tem alguma consciência ao seu redor querendo, de alguma forma, se comunicar com você. Aí depois você vai vendo as sensações que isso vai provocando, se é bom, se é ruim, você começa a identificar se o camarada que está próximo é legal ou se... Pode ser um ET. Pode. Menina, hoje eu estava vendo aqui no Instagram, me causou assim um interesse enorme, que eu queria ver se aquilo ali era uma montagem, por que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo. Acho que foi Santa Catarina, se não me engano, um vídeo, não sei se você viu, tava, de repente as pessoas, olha lá, um anjo, realmente era a figura de um anjinho, uma coisa meio Eu não vi. translúcida, voando lá em cima, e foi entrando na nuvem. E a pessoa chorava, emocionada, gritando e tal. Eu estou vendo, não é possível, aonde? Mas aonde foi e tal? Ficou ali uma histeria coletiva. E aí eu não soube identificar se aquilo era uma fake news, se alguém tinha feito aquilo de propósito, né, para criar uma questão e tal. Mas como criar aquilo ali? Entendeu? Porque parece que a pessoa estava vendo com binóculo, a outra uma com binóculo, a outra... Menina, esse vídeo foi replicado várias vezes. Eu aí falei, vou até perguntar para a Meire se ela chegou a ver. Nós estamos num momento do nosso planeta que a gente desperta interesse de várias raças do lado de lá. E quanto mais nós formos imaturos agora, por isso que a gente precisa trabalhar nesse despertar. Vocês acham que desde lá atrás já existiam raças que faziam isso com a gente? Pareciam anjos, carruagens de fogo, está tudo na Bíblia. Eles usavam uma roupagem para aparecer e transmitir o que eles queriam. Aí a gente dizia, foi Deus que falou, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode não sei o quê. Aqui a Leonice, é legal, ao vivo, né, que a gente consegue interagir. A Leonice Jimenez disse que viu o vídeo, mas que já soube que foi montagem. Ah, então, viu? Aí aqui, anjo não era, anjo não tem asa. Falando aqui. Não tem a criação, né? Criação do homem, muitas coisas, e às vezes não, e algumas coisas não foram criação do homem, viu? Foram criações dos ETs. Porque eles eram os deuses astronautas. Astronautas, eles apareciam numa roupagem que a gente ia acreditar que era Deus. Se eles aparecessem de capacete, com uma roupa prateada, a gente ia... A maldade, você que tem um contato imediato do primeiro grau, quando a gente vê os filmes aqui, Star Wars e tal, sempre coloca os bichinhos maldosos chegando aqui só para destruir a gente. Por que não faz o contrário? O homem é pior do que ele. Ajudando. É verdade. Passam essa imagem mesmo, uma imagem negativa. Bichinhos maldosos e cada um feio. Não é possível. É porque é o que a gente pensa, né, também. E não que isso também... a gente também não pode pensar que todos são bonzinhos. Não, eu sei. Isso aí, quando a gente fala, muita gente pipoca, mas não é. A gente está falando de consciência, gente. Consciência pensante, consciência que está ali, que tem livre-arbítrio. Tanto pode fazer coisa boa quanto fazer um monte de besteira. Mas também não tão malzinhos como nos... O pessoal já chega, já chega de sola, né? Já chega já. Ô, Meire, eu tô aqui de olho na hora, porque aqui a gente... a gente vai se encontrar. Não, mas eu não esqueci, não. Ó, gente, agora nós vamos inverter. Agora ela me entrevistou. Aí daqui a pouquinho, 9 horas, que a gente já está em cima da hora, eu vou entrevistá-la no meu canal. É o Meire J. Costa, lá no YouTube. Então a gente... mas agora o papo lá no YouTube vai ser todo diferente, viu? Olha aqui. Leila vai contar os bastidores espirituais do mundo jornalístico. Agora que olha, eu quero ver. Ainda bem que o Cid Moreira está vivo ainda, com 90 e tantos anos, mas está aqui. Tem uns... Senão, ainda não pode falar nada, não, Leila. Segura que não pode. Agora só posso falar sobre isso lá no seu canal. Não
Vamos lá. Então vamos para lá. Tá bom? Então, até já. Tá. Beijo para todos Até já. os Tá bom, a gente vai entrar lá então. pela Beijo, vou beber água ainda. carinho, pelas perguntas, né? E a gente se encontra já já. Beijo. Beijo. Vamos lá, você. Obrigadão. Quer todo mundo lá, hein? Pra gente. Vamos lá. Tchau.